uma pessoa me pergunta, né, a gente tem uma resposta profundamente humana. Tem uma pessoa me perguntando. Eu estou entendendo a dúvida dela, o coração dela, o olhar dela, e estou respondendo a isso. Para quem está ao redor, é uma puta experiência presenciar e testemunhar um diálogo humano, tá? Um diálogo humano profundo, porque, em regra, os diálogos humanos que a gente testemunha na nossa vida, eles são muito corriqueiros, amputados, depreciativos, inclusive, da natureza humana, né? Faça a experiência hoje no almoço. Quando você for parar para almoçar, observe, né, tipo o stalker mesmo, né? Fica olhando assim a mesa do lado. Observe os diálogos humanos que correm. Eles, em regra, eles apontam para alguma coisa de uma indignidade quase, algo quase indigno, né? Duas pessoas que são dois universos maravilhosos, com um universo interior absoluto, profundo, amplo, com a sua intimidade. E os diálogos que se estabelecem, eles, em geral, são muito funcionais, né? É uma tristeza profunda mesmo, uma tristeza profunda. Eu chegar, por exemplo, para ser microfonado aqui, botarem o microfone em mim, cadê? Né? E não consegui perguntar, cara, como é que foi teu ano novo? Como é que você tá? E aí? Como é que você passou esses dias? Com um profundo interesse. Quer dizer, é uma pessoa que eu convivo, sei lá quantos meses, né? Porque me microfona todo o santo curso que eu venho fazer, né? Uma cara absolutamente íntima, familiar já. E eu estabeleço uma relação funcional. Funcional. Não tem problema, a vida é assim. Não é isso que eu estou dizendo. Assim, a vida é assim mesmo. A gente não vai começar agora a ser o obsessivo da avó obsessiva que conversa com o nego na fila do banco, né? Tem vó que é assim, a minha é assim. Eu herdei um pouco isso dela, confesso. Mas assim, mas é um tipo de tragédia, na verdade. É uma tragédia do olhar. Isso vai matando o nosso olho. Você olhar para uma pessoa e não conseguir mover o que você tem de humano para colocar diante dela e capturar dela o que ela tem de humano, é um tipo de tragédia do nosso tempo. É um tipo de tragédia do nosso tempo. É o famoso relacionamento dos frentistas de posto. É o relacionamento do flanelinha que guarda o teu carro na rua. É o relacionamento com a moça da faxina. É o relacionamento com o seu porteiro. Aquilo quase não é uma pessoa pra gente. É duro falar isso, né? E por mais que não, intelectualmente, óbvio que aquilo é uma pessoa. Eu sei que intelectualmente, óbvio que aquilo é uma pessoa. Ninguém vai dizer que não é, né? Mas na prática não é. Na prática não é. Na prática você se relaciona com o teu porteiro, olha, talvez até com um pouco mais de distância do que você se relaciona com o teu carro novo que você comprou, né? Você talvez tenha mais afeto pelo teu carro novo. Olha que coisa escrota. E é assim mesmo, né? Talvez você tenha mais afeto pelo teu carro novo do que pelo porteiro. Talvez a gente tenha mais afeto, sei lá, pela caneta do iPad que custou e eu precisei trabalhar, do que pelas pessoas que fazem isso aqui funcionar. Isso não é lição de moral. Para com essa porra, óbvio que isso não é lição de moral. Eu tô falando que eu faço isso o tempo todo, né? Eu falei, cara, eu não consegui estabelecer uma conversa humana contigo. Desculpa. Mas é que é óbvio, eu cheguei atrasado, e você tem que me microfonar, eu tenho que entrar, tem uma turma me esperando. Eu falei, cara, beleza, obrigado, bora. Né? A gente aprende isso. E aí, André? A gente aprende isso de algum modo já na estrutura escolar. Quando a gente entra na estrutura escolar, e aqui vai uma crítica à estrutura escolar mesmo, o colégio, estou dizendo, o colégio. O que é o colégio, sob certo aspecto, se não um sistema de cortes do relacionamento humano? Dito de outro modo, tem uma criancinha de 6 anos ao lado de uma outra criancinha de 7 anos, e eles estão ali num momento específico do desenvolvimento da personalidade, que é a descoberta do outro, né? Você está descobrindo o outro. Não temos só mais uma interioridade, não temos só mais uma subjetividade. Eu tenho um movimento egóico profundo, egoísta profundo quando eu sou criança. Isso não é uma atribuição moral, né? É diferente de falar, você é egoísta, isso é uma atribuição moral. Eu sou egoísta, é uma atribuição moral, porque somos adultos. A criança, por definição, ela é egoísta, tadinha. É tudo ela, coitada. Ela é a referência do mundo. A referência do mundo é o umbigo da criança, coitada. É óbvio que é. Ela está ganhando ali uma consistência interior. Ela não pode apontar para fora ainda, senão ela se desintegra, ela se decompõe. Então, naquela fase de 6, 7 anos, na qual ela começa a observar que tem um outro na frente dela, ih, rapaz, tem um amiguinho aqui, que legal. Beleza, ela começa a querer conversar com o amiguinho. O que acontece? Ela pode conversar em sala de aula com o amiguinho? Óbvio que não. Senão a aula não anda. E tá certo, o professor tem que falar, eu vou te mudar de lugar, você não pode mais ficar do lado da Amanda, você tem que agora ficar do lado da Antônia, que você não suporta. Eu não sou amiga da Antônia. É por isso que você tem que falar dela, para não conversar com ela. Olha que legal que está acontecendo assim. Muito maneiro. Você corta a possibilidade de desenvolver uma intimidade profunda. Esse é o sistema escolar hoje. Ah, mas tem o recreio, Ita. Não sei, mas no recreio o pessoal está com fome, dura 15 minutos e as pessoas se matam lá. É óbvio que se matam, eles não estão acostumados a lidar com o ser humano. Num lugar chamado mesa.
na mesa. A mesa é um lugar absolutamente adequado para que se desenvolva isso que a gente está falando aqui, o olhar, a intimidade. A mesa ela é um lugar maravilhoso. Você está sentado numa postura de calma, você não está em pé, agitado, você não está deitado também para dormir, você está sentado. E você está olhando no olho da outra pessoa. Porra, essa é a postura física mais adequada para uma conversa. A gente perdeu a capacidade de observar o que é um diálogo humano. Assim. O que é mesmo uma conversa? Tinha uma paciente minha, uma dessas que eu amava, assim. Eu amava ela e o marido, assim, um casal que, puta merda, queria ser amigo deles, né? Queria sair pra beber com eles, né? Com a minha família, com eles, do caralho, os caras. Só que realmente ele, e ela se queixava disso, e é verdade mesmo, é verdade. Ele era o sujeito que, ele achava que conversa era assim, ó. Você já falou, agora é minha vez de falar. Tu sabe que tem gente que, sabe que tu é meio assim, né? Eu deixei você falar, agora é a minha vez de falar. Né? Tu sabe que isso não é conversa humana, não sei se tu sabe. Não, isso é um tratado escolástico de definição de termos. Isso assim, é outra coisa. Conversa humana não é assim, conversa humana assim, tem inferência, tem interferência, tem ansiedade, tem... Você tá entendendo o que é, não? A conversa humana ela nunca é asséptica nesse sentido, assim. Não, eu limpei a conversa com vinagre, assim, né? Eu limpei a conversa com vinagre, eu separei a tua fala da minha fala. Né? As conversas encenadas de novela, às vezes elas são assim, claro, porque tem que ter o diálogo de um, o diálogo de outro, se os diálogos forem truncados, tu não ouve. Então, tu não pega, puta, o que a Vera Fischer falou aqui? Né? Porque o Antônio Fagundes, porra, espirrou, tossiu e grunhiu no meio da... Ele assim, a Vera Fischer tá falando um negócio importante, ele falou assim, onde é que tá a manteiga? Mas ela tava falando de cultivo de campos, ela tava falando de agronegócio. Mas sabe que conversa humana é assim, eu tava falando com a tua mulher, ou a mulher tá falando com o homem, aí você tá até prestando atenção, mas de repente você fala outra coisa. Você fala, onde é que tá o remédio mesmo que eu tinha que tomar? Onde é que tá o remédio que eu tinha que tomar? Ela, eu falei, não, o remédio. O remédio tá ali. Aí continua falando. Aí você, puta, isso é sinal de saúde na conversa. Porque tá você inteiro ali. Você não é um gerente de uma empresa, sacou? A gente não tá mais acostumado a ver uma conversa. E a gente tem pouca habilidade do que é uma conversa. Agora, isso é muito esquisito. Porque se você for parar para pensar, eu acho, né, que, olhando, batendo os olhos assim, 100% dessa turma é ocidental. Ah, não, eu sou nipônico. Mas tu nasceu onde? No Brasil. Então tá, é ocidental. Eu não sei, tem alguém que não é ocidental aqui? Mas não faz diferença também. Não tem. Todo mundo ocidental. 100% do pessoal aqui é ocidental. Isso é uma facilidade para mim, tá? Porque se não tivesse... Enfim, mas é outro problema. Hã? Não vou tirar da sala, porque é sacanagem. Vai ficar aí sentadinho e a gente vai acolher com amor. Porque você vê, eu tô mais preocupado se tem ocidentais e orientais do que se tem psicólogos, psiquiatras todos intrometidos, né? Eu vou explicar isso daqui a pouco. Mas é curioso porque a gente, em sendo ocidental, nós somos ocidentais. Sabendo ou não, 2/3 do que a gente pensa, faz, desenvolve, projeta, dito de outro modo, 2/3 do nosso universo social e do quadro de referências que a gente tem, quando eu falo quadro de referências é o seguinte, o que é o amor? Quem eu sou? Quem é Deus? Para onde eu vou? O que é o trabalho? As coisas que a gente pensa, não sei se é para refletir sobre isso, elas são muito parecidas para todo mundo. Falou, não, então não, porque a minha filha, ela entrou numa de ser gótica e ateia, e eu sou crente. Então, a nossa visão de mundo, ela é muito diferente. Falei, cara, pensa direitinho, vê se é muito diferente mesmo. É a mesma coisa, quase. Só que só são sinais trocados. O que eu quero dizer é o seguinte, a referência é a mesma. A referência é a mesma. Isso no consultório ficava muito claro para mim também. Então, era assim, olha, ao mesmo tempo, eu estava assim, ó, atendendo aqui uma gótica ateia revoltada com a mãe. Eu estou falando, esse é um exemplo real. Essa paciente até morreu, pra falar a verdade. Que eu estou pensando aqui. É, bizarro. Ela era nova. Não estou falando que você vai morrer, cara, desculpa. Eu vou jogar aqui no meio da... Vai que pega, né? Vou jogar no meio do nada aqui, assim. Eu tô mirando nele. Falei, porra, que isso, Ítalo? Vai ficar rodando praga pra mim. Então, você tem uma gótica ateia revoltada e depois entra um empresário, né? Entra um empresário bonitão
que virou gay com 40 anos. É uma história real também. E católico. Aí você fala, caralho. Quando você está conversando com os dois, cara, é a mesma coisa. O sistema de referência, que eu estou dizendo, não é vivência interior, não é experiência de mundo, isso é tudo diferente. Não é nem o que faz, nem como é visto pelos outros. Mas a referência que ele tem do que é a vida, o que é Deus, o que é a família, o que são os amigos, o que é o trabalho, é a mesma coisa. O que acontece você pode se revoltar contra aquilo ou você pode aderir àquilo. Você pode fomentar aquilo, você pode minar aquilo. Tá? Para o Ocidente, por isso que assim, para mim não importa muito se você é psicólogo, psiquiatra, coach intrometido, crente, ateu, sei lá, é casado, solteiro, é gay, é varão, sei lá, você é o que você foi, você é o que você é. Vai dar na mesma. Por quê? Porque 2/3 do que a gente pensa, ou seja, 2/3 do mundo no qual a gente se move, vem de um paizinho deste tamanho, chamado Grécia. Vem da Grécia. A atividade de meia dúzia de homens na Grécia, há quase 3.000 anos, moldou o jeito que a gente pensa. Moldou o jeito que a gente pensa. A atividade filosófica dos sofistas, que culminaram na atividade filosófica de 3 sujeitos, eles foram só 3 mesmo, a gente pode falar 2/3 do que a gente pensa, vem da cabeça de 3 sujeitos. Sócrates, Platão e Aristóteles. Tá? Sócrates, Platão e Aristóteles. A filosofia desenvolvida por eles olha, presta atenção, não por uma coincidência fortuita, ela foi feita na base de diálogos, conversas. Se você pega os livros de Platão, você não vê texto discursivo. Agora aqui vamos falar sobre as ideias. Não é assim que funciona. Você vai ver diálogos, conversas. E às vezes as conversas são meio frustrantes, assim, são truncadas, são meio fora de mão. Você está falando um negócio, o outro está falando de outro, não está entendendo o que está falando, é burro. Aí fala, não, cara, para de julgar. Entra no texto, transforma o texto numa peça teatral e transforma essa peça teatral na tua vida. E é assim que se faz leitura de texto dialogal, né? Você encena aquilo ali. A filosofia, ela foi fundada nos diálogos. O que a gente entende por filosofia, e dessa filosofia se originou 2/3 de como a gente pensa o mundo hoje. A filosofia grega é isso pra gente. Querendo ou não, todos os filmes são feitos... Veja bem, quando eu digo assim, todos os filmes são feitos com base grega, não significa que são histórias gregas, né? O Homem-Aranha não é uma história grega. Tem nada a ver. Não, Ítalo, assim, aquilo ali é uma representação mítica do deus Hermes. Não, cara, para de viajar, aquilo ali é só o Homem-Aranha mesmo, entendeu? Pulando de teia em teia e o cacete. É divertido, é legal, mas é só isso mesmo, não é nada além disso. Tá? Por isso que o diálogo ele é muito importante pra gente aqui. O diálogo, ele evoca um princípio de sabedoria. Evoca um princípio de sabedoria. Timor domini principium sapientiae. Há uma expressão que fala, olha, o temor, o espanto, é o princípio da sabedoria. Isso é muito esquisito, né? Existe um livro de uma amiga minha chamada Educar en el Asombro. Educar en el Asombro, Catherine Lecuyer. Uma canadense que está radicada hoje em Barcelona, mora em Barcelona. Ela tem 2 livros importantes sobre educação e sobre o princípio da educação. E o título original do primeiro livro dela, que é esse, Educar en el Asombro, saiu um título em espanhol. Os tradutores todos bateram a cabeça. Como é que eu traduzo assombro? Porque assombro pra gente é tipo coisa que a gente tem diante de um fantasma, né? Ou diante de uma casa que tem corvos e, sei lá, coisas esquisitas acontecendo lá dentro, a casa mal assombrada. Como é que você traduz assombro? Né? Como é que você traduz assombro? O título dela vem dessa expressão, desse adágio. O temor, o espanto, é o princípio da sabedoria. Só que ficaria muito esquisito também, a tradução do livro, mas olha só, educar no espanto. É tipo assim, a criança passando no corredor, você sai diante do banheiro e faz BU! Né? Assim, a criança, pô, eduquei esse filho da puta, ele tá educado agora. Assim, dá um susto no teu filho e você educa ele. Então não dá para traduzir a porra do texto, não dá. É um título intraduzível, por assim dizer. Aí, miseravelmente, escolheram a palavra curiosidade.
Educar na Curiosidade. Ficou a porra do título. Eu acho que eu prefaciei esse livro ou eu prefaciei o outro dela. Eu não lembro qual foi dos dois que eu prefaciei. Mas... Não, foi do Educar na Realidade que eu prefaciei, eu acho. Não lembro. Mas foi um dos dois. Saiu no Brasil. Tá traduzindo no Brasil. Mas tá Educar na Curiosidade. Eu acho que eu prefaciei ele e falei mal do título. Aí eu acho que não entrou. E botaram outro lá no meio do caminho. Eu não falei mal. Eu expliquei que curiosidade pra gente não dá nem assim, ó. Não é a coisa. Não é a coisa. E daí tem uma distinção já que a gente precisa fazer. Tá? Presta atenção aqui. As perguntas, elas podem vir de dois lugares. Elas podem vir só da curiosidade ou podem vir do assombro. E a gente nunca vai saber de onde ela está vindo. A gente não tem muita certeza de onde as perguntas vêm. Presta atenção, olha só. Eu estou explicando aqui uma coisa, que é a teoria do conhecimento. De onde vem o nosso conhecimento? De onde vem o conhecimento? Bem, tem alguma pergunta que está feita na tua cabeça que encontrou uma resposta. Essa pergunta você pode ter colocado pessoalmente, ou essa pergunta pode ter sido colocada por alguém que achou que você tinha que ter essa dúvida. Esse é o sistema escolar. Né? O sistema escolar você não tem nenhuma dúvida sobre estequiometria, né? Química. Isso nunca passou pela tua cabeça. Como é que é o cálculo estequiométrico? Isso nunca passou pela tua cabeça. Mas aí um professor falou assim, existe essa dúvida, no mundo existiu essa dúvida. Que tal você tê-la também? Aí algumas pessoas que são alguns alunos são competitivos, são muito educados, eles são obedientes, eles falam assim, é bom ter essa dúvida também. E as pessoas normais falam, hã? Eu não quero. Aí se fode, tem uma pau, repete ano, briga com mãe. São pessoas normais. Eu não tenho essa dúvida. Eu não sei o que é estequiometria. Não é isso? Aí você fala assim, Ítalo, eu tinha dúvida. Eu aprendi, eu tirava nota 10 em química. E hoje em dia tu não tem a mínima ideia de que picas é a estequiometria. Assim, olha lá, a CDF da turma lá. Era a CDF do colégio. Eu não lembro, gente. Não, se me der um exercício hoje eu sei fazer. Eu não. Eu quero que tu me explique o que é estequiometria, sem exercício. Eu lembro do nome. Porque, obviamente, não era uma dúvida tua. Era uma dúvida do professor. Ele enxertou essa dúvida na tua cabeça. Você, por um outro motivo... Não é assim? Princípio de conhecimento. Isso aqui a gente está falando de gnoseologia. Como é que as coisas aparecem na nossa cabeça? Né? Ou seja, é uma dúvida descolada da tua vida. Descolada da tua vida. Isso não colou em você. Né? Não é uma coisa que seja tua. Não é uma coisa que seja tua. Tá? E depois a gente pode ter dúvidas muito periféricas. São dúvidas assim da agitação só. Você está olhando uma coisa, você se agita diante daquilo. A gente vai falar disso aqui tudo ao longo desses 2 dias. Né? É daí que vem aquela frase que o Olavo de Carvalho me falou quando eu morei com ele. Eu estava lá, cheguei, né, um otário completo. Quantos anos eu tinha? Um otário. Mas assim, de boa vontade. Sabe otário de boa vontade? Que até entende uma coisinha? Era eu. Aí eu cheguei lá, comecei a fazer um monte de pergunta pro Olavo. Um monte de pergunta pro Olavo. Mas deixava ele responder, não era assim, ansiosamente, né? Era assim, beleza, cara, né? Aí uma hora, com muita tranquilidade, sem nenhum tipo de ofensa, sem nada, ele vira pra mim e fala assim, Ítalo, um idiota pode levantar mais questões do que 1000 sábios são capazes de responder. Eu acho que ele me chamou de idiota, mas assim, vou fingir que não foi comigo, sacou? Vou fingir que não foi comigo. Porque isso aqui é fundamental. É verdade. O que ele estava falando para mim é o seguinte, olha, existe uma atividade mental que não vem de lugar nenhum, vem só da agitação. Vem só da agitação. Calma, cara. Calma. Então isso aí é só curiosidade. Por isso que eu critiquei o título do livro, O Educar na Curiosidade. Porque a curiosidade é só uma agitação periférica. É assim, você continua querendo saber isso depois, no almoço? Você perguntou isso no café da manhã. No almoço continua fazendo sentido para você essa pergunta? Pior, evocando aqui a frase dos espanhóis do século XX, do Ortega, se você é um náufrago, despojado da esperança de voltar à terra firme, lutando pela tua sobrevivência em cima de uma tábua que flutua, avistando uma ilha distante com a maré correndo, com a correnteza puxando contra, fritando debaixo do sol, com uma insolação já anunciada, tendo perdido teus amigos no naufrágio. Essa pergunta continua na tua cabeça? Essa é a pergunta central do Ortega. Fala assim, olha,
Só me interessam as ideias que persistem na cabeça dos náufragos. É daí que vem a ideia dele. Do contrário, é só uma pergunta de um idiota que 1000 sábios não vão ser capazes de responder. Então, um dos princípios da sabedoria é descobrir que perguntas são essas em mim. Não é que perguntas são essas genericamente. É em mim. Eu tenho essas perguntas ou caraca, Ítalo, eu acho que eu não tenho pergunta nenhuma. Eu não sei. Eu acordei hoje, 6 da manhã, sei lá, 7 da manhã. Eu vim até aqui, daqui a pouco é 1 da tarde. E se eu for espremida, se soprar em mim um vento terrível do juízo, eu não sei o que sobra dentro de mim. O que sobra dentro de mim? Que pergunta fundamental, central, permanece no meu espírito? É isso que torna você quem você é. Falar, Ítalo, e se eu não tiver uma pergunta fundamental? Aí tá explicado por que você é isso. Não tô brincando, tá?